Olá a todos, bem-vindos ao 9º episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa. Olá Vasco, estás Olá bom? Humberto, sim, estou bem. Preparadíssimo para mais um episódio do Negócio Mistério. Mais recordações, vamos lá. Vamos lá, porque nós tínhamos prometido que iríamos estudar a hipótese de trazer naquela dinâmica de número de episódio e número de camisola, por causa do Nakata ter sido o 8. Não foi por isso que o Nakata foi escolhido para ser o 8º, mas os astros alinharam-se. Agora, propositadamente, escolhemos André Schürrle, avançado alemão, 35 anos e que brilhou a bom brilhar no Mundial de 2014. É verdade. O Schürrle poderá fugir um bocadinho do que temos trazido aqui, porque o Schürrle teve também uma carreira de clubes bem consolidada, ou seja, não foi um acaso, mas e já o que é estava certo, num bom exato, já momento. jogava no Chelsea também nesse momento, mas toda a magia do Mundial 2014 faz com que nós o tenhamos escolhido, porque em 2014 o Schürrle não foi titular até nenhum jogo da Alemanha, a Alemanha que foi campeã do mundo, mas só não foi utilizado num jogo e foi completamente decisivo, e nos jogos na fase eliminar, ou seja, passou a fase de grupos discreto, sem qualquer gol nem nenhuma assistência, mas depois na fase eliminar, quando era mais importante, o Schürrle apareceu, deixou a sua marca. E foi o único campeonato do mundo que o Schürrle disputou, porque ele não foi nem em 2010, nem depois em 2018, só foi mesmo em 2014, e ainda foi aos 2 europeus, em que nem deixou marca. Pois não? O Mundial 2014 é mesmo o grande momento da carreira dele. Ele, como tu estavas a fazer referência, marca 3 golos neste Mundial. É especialmente, eu diria, traumático para os brasileiros o 7-1, não é? Sim. Do Mineirão. Sim, mas eu diria que há de ser muito emblemático para os alemães a sua assistência para o Mário Götze na final. É isso. É o grande momento da carreira, quer do Götze, quer do Schürrle. Se bem que a maior parte das pessoas até fica mais com a ideia dos 2 golos ao Brasil, propriamente da assistência, porque o Schürrle entra já na segunda parte, a Alemanha já está a ganhar 5-0 e parecia que na segunda parte o jogo ia ficar assim, parecia que a Alemanha começou a gerir o jogo do que propriamente ir com aquela velocidade e fúria atrás dos golos, mas parece que o Schürrle estava no banco e pensou, não senhor, com outra conversa, não, não é? Senhor, eu não vou estar ali a brincar, eu vou entrar e vou dar tudo, e marcou 2 golos, levou o marcador de 0-5 para 0-7, e muitos até dizem, mas principalmente os brasileiros, obviamente, que o Schürrle foi ali um dos meus prazeres, porque a segunda parte pelo menos estava empatado. Exato, estava empatado, mas o Schürrle não gostou disso. Chegou lá e faturou a bom faturar. E já na eliminatória não anterior, que foi nos oitavos de final, é um dos jogos mais difíceis da Alemanha nesse campeonato do mundo, surpreendentemente, contra a Argélia. Sim. Uma Argélia que jogou muito bem nesse Mundial, foi aquele jogo em que o Neuer quase que mudou a ideia que nós temos do guarda-redes. Verdade. Ele estar a ver o jogo contra a Argélia e de repente para pensar, olha, o jogador argelino está completamente sozinho, e de repente na imagem aparecia o Neuer quase no meio campo a cortar os contra-ataques da Argélia. Foi um jogo muito difícil para a Alemanha, mas o Schürrle, uma vez mais estava no banco, entrou e foi decisivo. A Alemanha ganha 2-1, esteve a ganhar 2-0, e o Schürrle marca um dos golos, ou seja, sem Schürrle a Alemanha provavelmente não teria sido campeã do mundo, ou então teria sofrido mais e se calhar teria ido a penaltis, quer contra a Argélia, quer na final contra a Argentina. Estamos a falar de um avançado que é da região de Mainz, é em Mainz que ele começa a jogar futebol e onde potencia, no fundo, a sua história para depois ir para o Bayer Leverkusen. É no Bayer Leverkusen que eu me lembro mais dele. Sim, e é onde eu diria grande parte das pessoas que acompanham o futebol se lembram o primeiro fenómeno do nome de André Schürrle. Depois vai para o Chelsea, ele é um dos primeiros reforços do regresso de Mourinho ao Chelsea. Pois. O Schürrle é um dos primeiros nomes que Mourinho pede ao Abramovich para contratar. E ele até disputou o campeonato do mundo como jogador do Chelsea. É verdade. Depois foi para o Wolfsburg. Sim, ele ainda continua no Chelsea na época seguinte, mas faz apenas meia época. Mas é campeão, porque o Chelsea vence essa edição da Premier League em 14-15, e a meio da época vai para o Wolfsburg. Exatamente. E foi muito surpreendente pensar que isto foi 6 meses depois do Schürrle ter o impacto que teve no Campeonato do Mundo, e que está numa grande equipa, e que nessa temporada sagrou campeã de Inglaterra,
e de repente vai para o Wolfsburg. Esse Wolfsburg agora deixa a divisão, mas por essa altura tinha o Kevin De Bruyne, jogava no Wolfsburg nessa temporada. Tinha o Bas Dost, era o goleador da equipa na altura, ou seja, também era uma equipa de qualidade, mas quando pensamos um jogador que foi campeão do mundo, decisivo no título mundial, não é? Porque se calhar há alguns jogadores dessa Alemanha que se calhar se dissermos o nome as pessoas já nem se lembram que foram campeões do mundo, ou seja, foram campeões do mundo. Draxler? Mas o Draxler as pessoas lembram-se, mas, não, é assim. Mas eu sei que há um Grosskreutz, lateral direito que era do Dortmund, um Eric Durm, o Kramer, que até é titular na final era isso que eu ia Mundial, dizer, o Kramer, mas que não se lembra. Ele próprio não se lembra. Christopher Kramer, ele próprio não se lembra, não é? Já viste o que ter sido campeão do mundo. Esses jogadores, que é o único título que ele tem na carreira, é o campeonato do mundo. E conseguiu ser campeão do mundo, a jogar a final, e ele não se lembra. Ou seja, o grande momento da carreira dele, ele não tem recordações. E sabes quem entra para o lugar dele? É realmente o Scholl, ainda na primeira parte entra o Scholl. É verdade. Ou seja, a Alemanha teve aqui alguns jogadores. A Alemanha teve ali vários jogadores que a carreira, nem antes nem depois, foi muito significativa, mas o Scholl foi muito importante nesse campeonato do mundo e foi surpreendente a transferência dele do Chelsea para o Wolfsburg. Talvez a vontade de voltar à Alemanha tenha imperado. Ele depois ainda joga também no Borussia Dortmund, não é? E termina a carreira no Sparta de Moscovo, ainda emprestado. Jovem, certo? Jovem, sim, ele termina a carreira com 29 anos. Pois, tu disseste que ele tem 35, eu até fiquei pensando, 35 anos... Ele termina a carreira com 29 anos, no Spartak de Moscovo, emprestado pelo Borussia Dortmund. Mas ele tem assim uma personalidade um pouco diferente, não é? Recordo-me que ele, quando no seu final da carreira, toda a gente ficou surpreendida por ser tão novo, e ele tem uma personalidade um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Sabes o que é que ele faz hoje em dia? Não faço ideia. Não me digas, também não sei, não me digas. Não. Vou-te contar um bocadinho da história do André Schürrle hoje em dia. Ele é um alpinista, montanhista e atleta de ultramaratonas. Sim, senhor. Imagina tu, ele dedicou-se à parte do alpinismo e do montanhismo usando o método Wim Hof, que é um senhor que faz este tipo de desporto com o mínimo de roupa possível. Parece estranho, mas é o sentido mesmo de tentar... Mas quando dizes mínimo é tipo o quê? Eu vou-te explicar. Ele, no inverno de 2024, subiu a um monte na República Checa com 1600 metros de altura, usando apenas calções e sem qualquer agasalho no tronco. Em tronco nu? Em tronco nu, exatamente. E diz ele que para subir isto enfrentou uma tempestade de 100 km/h de neve. Ai, meu Deus. Diz ele que terminou esta corrida sem sentir nada do corpo, que foi tipo a cabeça e a mente que o ajudou a chegar ao fim. Portanto, é um método, eu diria, um bocadinho difícil. Eu nunca na vida, nem sequer com muita roupa, quanto mais sem roupa. O seu último desafio foi concluir a Maratona das Areias em Marrocos, que são nada mais nada menos do que 270 km, e conseguiu esta proeza em 51 horas, 41 minutos e 16 segundos. E sabes em que posição é que ele terminou? Em que lugar? 670, a 75ª posição. Pronto, também não sei quantos aqui eram, mas... Não, mas ó Vasco, desculpa lá, 675 pessoas fazerem esta maratona, uma maratona de 270 km. Ele realmente tem uma personalidade bem diferente. E eu nem conhecia esse lado. Iceman, é assim que ele é conhecido. Se calhar o seu frio do gelo, com certeza que não ganhou no calor brasileiro do resort brasileiro onde a Alemanha ficou instalada para preparar o Campeonato do Mundo. Foi muito falada essa forma de se envolver. É isso, a seleção alemã ia muito para a comunidade. Exatamente, de se envolver, portanto não terá sido nesse lado. Ou então foi nessa altura que ele pensou, não, isto é calor demais, exatamente. Eu não aguento. Agora, tu sabias que recentemente no 00 publicamos um artigo sobre isso, que há uma espécie de trauma novo da seleção alemã? Eu vi que está aí uma notícia relacionada com isso, mas eu não cheguei a... repara, se li na altura já não se repete o número 9 de Campeonato do Mundo para Campeonato do Mundo.
Sabes quem foi o último 9 a estar em 2 campeonatos do mundo e a usar a mesma camisola da Mannschaft? Isso deve ter sido, o Close-Up era o 11 e provavelmente terá sido, o Klinsmann era o 18. Certo, estás a ir lá tudo. Será o Rudi Völler? Rudi Völler, 1986 e 1990. Tu és inacreditável, Vasco. Não estava à espera que pudesses, não estava à espera. Mas não estava à espera. Mas vou-te dizer os homens, olha, em 94 tivemos o Karl-Heinz Riedel, Ulf Christen em 98. Sendo que o Völler ainda vai ao Mundial 94, mas então deixou de ser o 9. Deixou de ser o 9. Olha, é uma boa pergunta para tentarmos ver. Carsten Janker em 2002. Ah, 7. Em 98 quem é que era? Ulf Christen, o do sim, Leverkusen, precisamente sim, também. sim. Mike Anken em 2006. Kisling em 2010, Kisling, Schürrle em 2014, Timo Werner Werner em 2018, Füllkrug em 2022 e agora Jamie Lewelling. Pois, e Coitado. ainda por cima, Coitado do Jamie Lewelling. e esses jogadores não têm ideia de terem tido qualquer tipo de impacto no Campeonato do Mundo. Eu acho que o Karl-Heinz Riedel em 90, não, mesmo em, Não, 94 é Klinsmann. Sim, mas o Klinsmann era o 18. Certo, mas o impacto Sim, é mas Klinsmann. mas o 9 era tu disseste-me que era o Riedel, não é? Sim, sim. E ele ainda esteve, acho que ele marca 2 golos. A partir daí e o Janker ainda foi útil Sim, no mas Mundial 2002, mas realmente e é estranho porque nós estamos sempre tão habituados a ver grandes avançados alemães, mas o que é certo é que a maior parte dos últimos não tem jogado, mesmo o maior, que é um dos mais, que é o Gerd Müller, jogava com 13, não é? Sim, sim. O Depois Gerd o Klose Müller, com 11. o Gerd Müller está nesse... o último nome que repete o número 9, anos 60, 62 e 66, se não me engano. É o Siller. O Siller, exatamente. É ele. Ora bem, Rudi Völler, número 13. No Mundial de 94. Pois eu estava também ali no final da carreira. Já não pôde escolher. É, porque se pensarmos também, ainda houve o Bierhoff, mas ele jogava com o 20, o Thomas Müller também jogava com o 13, ou seja, não há. E este ano o Undav é o número, não é o 9. Não, o 9 é o Lewelling. É isso, é o Jamie Lewelling. Lewelling. Pois lá está. É isso, Nunca mais lá vai. Que o Undav já está a dar nas vistas e o Lewelling. E sinceramente, se tivermos que apostar o Lewelling também acho que não vai deixar a marca. Füllkrug, nem não é só isso, nunca mais vão. Füllkrug não foi este Mundial. Timo Werner não foi em 22. E o pior é que parece que as carreiras deles que morrem a partir daí, porque o Timo Werner, eu lembro que em 2018 o Timo Werner era um craque. Sim. Depois teve ele ainda vai ao Chelsea. E teve o problema do som na Turquia. De um jogo em que teve de ser sim, também. Mas parece que realmente usando o 9 no Mundial, a partir daí as carreiras ficam amaldiçoadas. O Schürrle ainda assim conseguiu ser campeão do mundo. Sim. E rendeu bem, vá. Sim, claro. Decisivo. Acabou por ser decisivo agora. Sim, mas lá está, e também não é que quando nós pensamos no número 9 pensamos no ponta de lança, e o Schürrle não era um ponta de lança mesmo. Pois não, era um extremo que jogava num lado e no outro, e foi importantíssimo para a seleção de Joachim Löw, o selecionador que ficou conhecido nesse campeonato do mundo como alguém que gostava muito de usar os dedos no nariz. É nesse Mundial, não é? Ele teve em tantas fases finais que agora já não lembro. Mas eu acho que ele foi repetindo esse gesto mais que uma ocasião. Estamos de regresso no próximo Negócio Mistério. Volte também connosco, será o 10º. Deixem os vossos comentários, as vossas subscrições também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até à próxima.